Nesse momento aí, tá dando o clássico Fla-Flu numa das semifinais da Taça Guanabara. O Botafogo sendo superado pelo Boa Vista. Bom, no Campeonato Paulista, terminou o jogo lá em Itaquera? Vamos lá para a Arena Corinthians, então, com o Diego Bertozzi. Derrota do Corinthians, hein, Bertozzi? Olha, abre uma semana tensa aí, onde o Corinthians vai definir a vida na Libertadores, Bertozzi. O clima aí no estádio, conta pra gente os detalhes. Seja bem-vindo à Rodada Fox. Fala, Calheiros, abraço para você, para todo mundo ligado no Rodada Fox. Olha, o jogo acabou neste minuto e o grito da torcida, da fiel torcida é o seguinte: é quarta-feira, é quarta-feira. Então, jogadores do Corinthians não podem reclamar de falta de apoio neste momento. Claro, os torcedores ficaram irritados com a má atuação da equipe hoje, mas os torcedores apoiaram até o fim da partida e deixaram este recado. O jogo do ano para o Corinthians, esta partida contra o Guarani do Paraguai. E o técnico Thiago Nunes, diante da Inter de Limeira, poupou a maior parte de seus jogadores, entrou em campo com 3 considerados titulares apenas: o Cássio, o Pedro Henrique, zagueiro, e o Cantilho no meio-campo. E diante das dificuldades impostas pela Inter de Limeira, o gol saiu no primeiro tempo, aos 42 minutos, depois de um cruzamento do Lucas Braga, aliás, excepcional jogador, deu muito trabalho hoje aqui. Ele fez o cruzamento rasteiro para o Charles abrir o placar e ele correu para abraçar os jogadores que estavam no banco de reservas, inclusive o Elano que treina esse time bem arrumado da Inter de Limeira, que já havia ganhado de virada da Ponte Preta. E o Thiago Nunes precisou usar peças que ele queria poupar para quarta-feira. Foi assim quando tirou o Michel na lateral direita, que não teve uma boa atuação, para a entrada do Wagner. O Wagner Love substituiu o Everaldo e o Luan entrou no lugar do Gabriel. Gabriel, aquele volante de retenção, o Luan entrou no lugar dele. Enfim, o Thiago Nunes tentou de todas as formas buscar o resultado, pelo menos um empate, mas esbarrou na má pontaria dos jogadores do Corinthians. Gustavo teve algumas chances, mas não foi bem. Apenas com 27 segundos de jogo, o Corinthians deu o único chute certo em direção ao gol no primeiro tempo, foi exatamente com o Gustavo. E agora o time segue, ainda com essa derrota, ainda é o segundo colocado no seu grupo no Campeonato Paulista, com 7 pontos, 1 ponto atrás do Guarani, que é o líder com 8 pontos. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Rodada Fox, trazendo toda a repercussão deste resultado, entrevistas com os técnicos, Thiago Nunes, Elano e, claro, estaremos na zona mista, Calheiros. Legal, valeu, Diego Bertozzi. Vamos ouvir o Elano, hein? A Inter de Limeira, com essa vitória, Quesada, assume aí a liderança do grupo C, né? Claro que depende ainda do jogo do São Paulo. A bola vai rolar, já está rolando para o São Paulo? Daqui a pouquinho, 6 da tarde, Santo André e São Paulo. Se o São Paulo vencer o jogo, ou até mesmo empatar, pode superar a Inter de Limeira no grupo. Mas olha, arrumadinho esse time do Elano, e o Corinthians poupado não conseguiu os 3 pontos. Também não é desculpa porque jogou sem algumas figuras, né, que entraram no decorrer do jogo. O Fagner não iniciou, entrou no segundo tempo, o Gil ficou no banco, o Love entrou, né, e também não mudou muito a história da partida. Hoje com 2 volantes, Gabriel e Cantillo, né, muita gente defendendo que essa seja a dupla titular de volantes da equipe do Corinthians. O fato é que o Thiago está ainda buscando a formação ideal, né? Isso é fato, são poucos dias de trabalho. O Corinthians já fez Copa Flórida, Florida Cup, jogos do Campeonato Paulista, já tomou aí 1-0 do Guarani na Libertadores e vai ter que inverter essa vantagem na quarta-feira em casa. Estava até comentando aqui com o Sormani, eu acho delicadíssima a situação do Corinthians em termos de Libertadores. E se o Corinthians tomar um gol do Guarani, e a lógica é que ele tome, né? Porque nos 3 jogos da história, ele tomou gols em todos os jogos e não fez nenhum. Então, provavelmente tome um gol em Itaquera. Se isso acontecer, eu estou criando um cenário mais difícil aqui, não é? Se tomar um gol, ele vai ser obrigado a fazer 3 no Guarani. E pelo que a gente viu nos últimos jogos, eu não estou sentindo esse poder de ataque para fazer 3 gols. Porque uma coisa é você entrar em campo sem obrigação de golear e fazer 4 no Botafogo de Ribeirão Preto.
Outra coisa é você tomar o gol e durante o jogo, com a pressão da torcida, ser obrigado a fazer 3. Um detalhe, muita gente com a seguinte tese. Mas pera lá, Quesada, esse Guarani é inferior àquele Guarani que eliminou o Corinthians em 2015. É verdade. Inferior. E esse Corinthians é inferior àquele Corinthians também. Então esquece essa desculpa. Mas aquele fez 2 no Corinthians. Esse fez 1. Exato. Nessa comparação de Só que aquele tinha Elias, tinha Guerreiro, Jadson, Renato Augusto. Era um time que depois seria campeão brasileiro. Nesse atual Corinthians você não vê tantas peças. Detalhe, Cantillo, excelente no passe hoje. Foi ele que perdeu a bola e deu o contragolpe para a Internacional de Limeira marcar o gol. Da Internacional de Limeira. Olha aqui, professor, olha o time do Corinthians que começou o jogo, tá? Cássio, Michel, Bruno Mendes, Pedro Henrique, Lucas Piton. Não sei, quero a opinião de vocês, mas me parece que o Lucas Piton tem grande chance de começar quarta-feira. Concordo com você. Gabriel, Cantilho, Matheus Vital, Madison, Everaldo e o Gustavo na frente. Entraram ainda o Wagner Love no lugar do Everaldo, entrou também o Luan na vaga do Gabriel e entrou o Fagner no lugar do Michel. Então, Calheiros, a situação do Corinthians, aquilo que o Quesada falou, é uma situação que preocupa o torcedor, né? Já vem de uma derrota no meio de semana na Libertadores, fora de casa, contra o Guarani, 1-0 também em Assunção, agora perde em casa. Na minha opinião, antes do jogo eu disse várias vezes nos programas aqui, eu colocaria o time titular, porque precisa treinar, precisa engrenar, precisa de entrosamento, precisa de ritmo de jogo. Poupar para quê? Era só o 5º jogo da temporada, então não fazia o menor sentido. Se a gente estivesse falando aí de um jogo acontecendo em outubro deste ano, quase que uma temporada inteira nas costas, você fala assim, gente, eu vou segurar, porque quarta-feira tem um jogo super importante. Mas não é o caso. O Corinthians precisa de entrosamento. O Corinthians precisa de ritmo de jogo. Os jogadores acabaram de retornar de férias. E essa partida seria muito importante para isso. No entanto, conforme você mesmo já declamou aí o time do Corinthians, Calheiro, e o Bertozzi falou lá no estádio, só 3 jogadores em campo titulares, né? O Cássio, Pedro Henrique na zaga, o Cantillo e o Piton na esquerda, que a gente poderia até dizer que o Piton, concordo com você, acho que ele vai ser titular. Everaldo é titular, né? O Everaldo também é titular. Meio titular, mas Everaldo é meio time. Não tinha motivo nenhum para poupar o resto. Aí o Fagner acabou entrando durante o jogo. O Luan entrou durante o jogo também. Aí entrou o Wagner Love, que não é titular, mas acabou entrando. Eu acho que o Thiago Nunes cometeu um grande equívoco nesse jogo. Mesmo que significasse derrota do Corinthians, como aconteceu. Mas o mais importante é o que está por vir, não é o que está acontecendo. Agora, as pessoas ficam dizendo, e se perder quarta-feira, o que vai acontecer? Vai mandar embora o técnico? Claro que não. O trabalho não começou. Infelizmente, o calendário é assim. Não só no Brasil, no mundo inteiro é assim. Muitos técnicos já começam seus novos trabalhos dirigindo equipes em torneios importantes. Acontece isso. Claro que eles têm mais tempo de preparação, tem uma pré-temporada, depois tem a temporada de amistoso. É melhor, é mais fácil. Não é o que acontece aqui. Mas muitas vezes você vê grandes treinadores iniciando trabalhos nas equipes onde eles depois se consagram, ou se consagraram, que começam com derrotas. O Klopp, quanto tempo ele demorou para levar o Liverpool a ganhar um título? 4 temporadas, ok. Chegou em final de Europa League, fazia boas partidas, mas demorou 4 temporadas, ou seja, 4 anos. Então, se o Corinthians perder para o Guarani a vaga no meio de semana, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que não vai. Existe uma grande diferença de time. Estava aumentando isso com o Quesada, e o Quesada até falou que no passado, em 2015, também tinha essa diferença e acabou perdendo. É verdade. Mas eu acho que mesmo que isso aconteça, o pior dos cenários aconteça, não tem que ficar pensando em trocar técnico, não. O trabalho tem que continuar. A gente viu ali, né? A gente viu ali a sala de coletiva, né? Na arena já preparada. A gente tem imagem aí, Silvana? Tem como piscar? Daqui a pouquinho a gente coloca aí, já aguardando o técnico Thiago Nunes. Vamos também ouvir o Elano, técnico da Inter de Limeira e, claro, personagens do Corinthians, né? Uma semana tão importante aí para o Corinthians, que quarta-feira vai definir o futuro na Libertadores, precisando devolver, né?
a derrota lá de quarta-feira passada em Assunção, no Paraguai. Precisa vencer agora o Guarani para se manter vivo aí na Libertadores. E no Campeonato Paulista, né, Quesada? É uma derrota, claro. Toda derrota traz prejuízos, né? Mas em termos de classificação, o Corinthians está ali no bolo do grupo dele, né? Não pode perder as próximas 5 rodadas. Claro. Isso se complica, né? Lógico. Agora, o Campeonato Paulista, ele tem ali, é o campeonato mais difícil dos estaduais do Brasil? Sim, é. Mas dá para recuperar. Então, uma derrota hoje não é o fim dos tempos. Já na quarta-feira, não, né? Quarta-feira é vencer ou dar adeus. Quer dizer, vencer também com o número necessário de gols, né? Porque se vencer por 1-0, vai para os pênaltis. Se vencer por 2-1, não vai valer de nada essa vitória, porque o Guarani terá feito o gol fora de casa. Você falou do Piton, eu acho que não tem dúvida nenhuma que o Piton vai ser o titular da lateral esquerda. O Sid Clay fez uma partida horrível lá em Assunção, do Paraguai. O Corinthians foi beneficiado aí com esse empate do Guarani com o Oeste, né? O Guarani fora de casa empatou com o Oeste.